Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos para a nossa quinta live do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje nós vamos falar sobre a caça, quando o coração é um caçador solitário. E aí a Clarice Píncola, né, ela traz a história da mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida, do amor. Então hoje a gente vai falar sobretudo sobre os relacionamentos e sobre as particularidades dos homens, né? Apesar desse livro ter esse título, né, voltado para as mulheres, nesse capítulo a Clarissa se dedicou muito a falar dos homens. Então, vou compartilhar aqui com as meninas do nosso clube de leitura e com a Vanessa, que vai estar aqui comigo também. Então, já iniciamos aí oficialmente. Vamos lá, vamos compartilhando aí com algumas pessoas que já estão acompanhando aí o clube de leitura já há alguns dias. Vamos para a gente já poder iniciar. Eu fico lendo, né, esse livro e observando como a Clarissa, ela é criativa, né, nos seus títulos, nas suas histórias, e fico impressionada como ela consegue também, como ela conseguiu nesses muitos anos de estudo dela, reunir contos tão importantes e interessantes, né, e a partir dele trazer aí um conhecimento a mais pra gente, né? Então, a cada capítulo que a gente lê, a gente acompanha, a gente se surpreende um tanto a mais aí com a criatividade e a inteligência dela. Vou convidar a Vanessa aqui, por algum motivo ela ainda não entrou, para a gente já ir começando o nosso bate-papo. Caso vocês ainda não tenham, né, iniciado a leitura ou não tenham acompanhado as outras lives, elas ficaram salvas aqui no perfil e eu tô querendo levar pro YouTube também, porque algumas pessoas podem preferir assistir por lá. Então, vou disponibilizar no YouTube também, pode facilitar aí para algumas pessoas. A Vanessa já tá aqui. Vou convidá-la para estar comigo. Começar o nosso bate-papo. Ei, Vanessa! Olá, Sheila! Preocupada, cadê a mulher, gente? Deu certo. Deu sim. Bom, enquanto você entrava, né, eu estava comentando justamente sobre a criatividade da Clarissa, né, com esses títulos, Sim. com esses contos, né, que a cada novo capítulo é um novo conto aí que ela nos traz, né, para a gente poder estudar. Agora eu estou tentando. E eu acho que para a gente começar, né, uma frase que eu destaquei aqui logo no início foi: para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Está na página 154, né? E só que ela coloca isso antes de nos trazer quem que é essa mulher esqueleto, né? Quem é que esse ser
tão importante que precisa estar nesse relacionamento e os dois amantes precisam se deitar com ele. Sim. Quando você falou sobre a criatividade, a cada capítulo é uma descoberta diferente. Ela é super criativa, ela traz detalhes de cada história de uma forma que você começa a olhar e diz assim, não, que sacada genial. Porque ela faz assim uma analogia de uma lágrima e ela traz a história da lágrima. Ela fala sobre os ossos e a cada vez você vai ficando ainda mais presa aos contos que a Clarissa traz, porque de início você diz, é só uma historinha, né? É só mais uma história, mais um mito. Mas ela vai trazendo com uma riqueza de detalhes e fazendo alusão à nossa realidade, que a cada página a gente fica mais surpresa. Pelo menos eu estou ficando muito surpresa, que de fato é super interessante o que ela traz. Eu também. E dessa vez, ela falando sobre essa mulher esqueleto, né? Que é até um tema meio que esquisito, a gente já estranha o que tem a ver esqueleto com mulher, enfim. Mas é muito interessante e eu gostei muito desse capítulo, porque fala bastante sobre os relacionamentos, sobre o homem. Nesses últimos 2 capítulos, ela fala muito sobre o homem. E também está sendo um conhecimento, uma descoberta para mim, colocar o homem em certos pensamentos que eu nunca tinha percebido, nunca havia pensado. Então é muito bom, enriquece, né, também a gente como ser humano de enxergar o outro, de enxergar o homem através dessa lógica que ela tem, dessa forma de encarar também o feminino. Eu acredito que toda mulher deveria ler esse livro. Quem está em busca de autoconhecimento, de entender mais como o mundo funciona, como as relações funcionam, realmente é um livro maravilhoso, viu, Tarsila? Sim, foi ótima a nossa escolha, né, Vanessa? E é interessante também que ela traz um lado um pouco mais sensível do homem, Sim. né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas não coloca só a mulher, né? Ela não coloca a mulher nessa posição de fragilidade e sensibilidade, mas ela coloca o homem. Achei bem interessante isso também. No começo, nessa primeira página do capítulo 5, ela fala que os lobos são bons em relacionamentos. E aí eu já sabia disso, desse conhecimento, através de algumas coisas que se tem na internet, alguns materiais falando sobre arquétipos, energia dos animais, xamanismo, que eu sou muito ligada ao xamanismo, então estuda muito sobre os totens, sobre o poder dos animais. E o lobo, ele sempre vem muito com essa característica de serem bons enquanto dupla, casal. Aí ela diz aqui, os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. E eu já havia visto isso, né? Que quando o lobo escolhe a sua loba, quando ela morre, se for antes dele, ele não, assim, via de regra, ele não escolhe, ele não fica com outra loba. Ele é fiel mesmo depois, quando a sua companheira se vai. E aí ela fala que assim, muito embora entre em conflito, muito embora exista a discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. Eu achei muito bonito porque essa questão do conflito a gente tem nos nossos relacionamentos, né? Dos nossos relacionamentos amorosos. Quando ela traz essa questão do inverno rigoroso, da primavera, quer dizer o quê? Que são os nossos bons momentos e também os que são conflitantes e que não são tão bons, que é a tal das crises. Todo mundo aí conhece as crises dos 7 anos, né? Que tô na crise dos meus 7 anos. Tô passando pela segunda crise. Então, temos que aprender com os lobos, como nos relacionar. Os animais têm muita coisa a nos ensinar. É verdade. Ela já traz aí também no primeiro parágrafo esse alerta, né? Que não tem como o relacionamento ser perfeito, né? E
Eu gostei muito desse capítulo também, porque traz essa noção, né, que a gente vai ter obstáculo logo de início. E esse Sim, obstáculo inicial, ele é puramente psíquico, né? Que é aquele medo, aquele receio, não querer avançar, né? Criar várias ideias fantasiosas de que aquele relacionamento não é para a pessoa. E isso está muito mais relacionado com os acontecimentos passados e como a nossa mente o tempo todo quer nos proteger e para isso ela quer nos limitar, que muitas pessoas podem ter perdido a oportunidade aí de ter vivido um grande amor justamente por esse medo, né? verdade, verdade. Quando ela fala, ela quebra muito essa essa nossa ilusão de que um relacionamento a dois, ele precisa ser perfeito, ele precisa sempre existir o prazer, ele precisa sempre existir as flores. Ela fala muito e assim, é realmente de cair o queixo, o quanto é importante a gente ter essa percepção que nem tudo são flores, que nem tudo será amor e que a gente precisa passar por esses invernos assim como os lobos passam. Aí tem uma parte aqui no final dessa primeira página que fala assim: diferente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. Isso para mim foi incrível, Tarsila. Porque quando diz assim, os altos e baixos da vida, seja por qualquer situação que seja, não são espantosos e nem punitivos. O quanto que a gente tem que aprender? Por quê? O lobo ele não está preocupado se ele pecou, ele não está preocupado se ele está devendo a alguma pessoa e por isso ele está passando por aquela fase na vida. Ele entende que aquilo faz parte da vida. Então, veja, tudo a gente procura um porquê. Ah, eu estou passando por isso que eu estou pagando. Eu estou passando por isso sem merecer. A vida é injusta. E a gente começa a trazer tanta coisa para a vida que ela se torna muito mais pesada. E os lobos, eles simplesmente vivem. E eu vejo isso nos animais em geral, né? Eu vi um ditado que dizia: o cavalo ele não está preocupado em ser cavalo. Ele simplesmente é um cavalo. E nós, enquanto seres humanos, o tempo todo nos preocupamos em o que é que eu sou, como é que eu tenho que ser, como tenho que agir. E a gente acaba esquecendo essa essência de que a vida ela tem o seu percurso e que a gente precisa estar se encaixando nesse percurso e entendendo que tudo é válido. Mas aí essa resistência de querer sempre do nosso jeitinho, do jeito que o ego pede, faz com que a vida realmente fique mais tortuosa, fique dolorosa e a gente não enxergue nesse meio do caminho as coisas que são de aprendizado. A gente acaba repetindo, né, os padrões. Por quê? Porque não aprendeu. E não encarando as coisas de uma forma que venha nos fortalecer, sempre com murmúria, com reclamação, achando que é injustiça, buscando os porquês da vida, e o lobo não, ele simplesmente vive. Ele entende que aquela altitude ali daquela montanha é porque existe dessa forma e ele precisa passar. Então ele não para no primeiro obstáculo e a gente por muitas vezes se congela, se paralisa, né, na caminhada da vida. E Eu gostei muito dessa essa parte. questão dessa lamentação, não é que a pessoa não possa reclamar, né, Vanessa? Mas enquanto ela está na reclamação, ela perde a oportunidade de agir, né? Então Isso. eu também tinha marcado essa parte. Os picos e vales simplesmente existem, né? Então, tanto na psicanálise, na constelação, acredito que nas outras terapias com que você trabalha também, tem um foco, né, de levar a pessoa a conseguir chegar nesse ponto de aceitação. Mas é uma aceitação que não é aceitar para estagnar, é Isso. aceitar para ver a realidade como é, mas conseguir ir adiante, né? Seguir dali para frente, porque às vezes você fica muito na reclamação e perde a oportunidade de ver em que você mesmo está errando
E é só ver o outro como culpado, a vida como injusta. E isso serve muito para o relacionamento, né? Quantas Muito. vezes tem um casal e um dos dois vem conversar com a gente, colocando como se a culpa fosse só do outro, né? E qual que é a responsabilidade dele ali naquilo tudo. Então, aceitar que as coisas são como são, talvez seja o primeiro passo para que seja possível fazer alguma mudança, né? Isso, E até para a gente poder entrar aqui também já na parte da mulher esqueleto, né? Que mulher é essa? Ela está muito relacionada com a vida, morte e vida. E a isso. natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Então, é aquela força, resiliência, né? Talvez a gente possa chamar, né? E tem tudo a ver com isso, de aceitar a vida como é, desses altos e baixos, e que tudo foi como foi, é como é, e que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou de alguma forma, né? Por mais Isso. que alguns achem que não. Verdade. E nessa parte da mulher esqueleto, que ela diz, né? A mulher esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. E ela sempre começa com as histórias e começa a trazer a reflexão a respeito daquele mito e também trazer em analogia à nossa vida real. Quando ela fala sobre a mulher esqueleto, que o pai jogou-a no mar, jogou a filha, porque ela se interessou por um homem que não era para ela se interessar, isso à vista do pai. E aí, quando ela cai no oceano, é desprezada e os peixes comem toda a carne e ela morre. Então, é uma história trágica. E lá fica o esqueleto dessa mulher abandonado, até que então chega esse pescador e consegue pegá-lo jurando que é um peixe. E é muito interessante, chega até ser engraçada quando você começa a imaginar a cena. Ele espantado, ele com medo, a mulher esqueleto enganchada no anzol, ele correndo e ela atrás dela, né? Dava aí um desenho animado. Mas aí, quando ele vai dormir cansado e começa a olhar para aqueles ossos do esqueleto e desemaranhar, quando ela fala esse desemaranhar, é muito interessante, Tarsila, que eu sempre associei, quando ela falou esse desemaranhar, com as constelações. Eu tenho percebido muito essas frases da Clarissa falando a respeito de uma abordagem que a gente trabalha, que é o constelar, né? Porque quando ele começa a desemaranhar e conhecer aqueles aspectos e perder o medo, ele se permite a descansar na sua casinha lá de gelo e ela fica do lado. Então, isso mostra com o passar do tempo que o homem, isso parte toda da história de um homem, desse conhecimento dessa mulher esqueleto, ou seja, a gente pode trazer também para a vida do cotidiano, do conhecimento de fato da mulher, da parte que não é tão bonita como a gente acredita que precisa ser. E quando ele se permite a enxergar isso e amar em toda a potência, né? Aí o esqueleto une-se a ele. E eu achei super bonita essa parte, porque são as nossas relações, é perder essa coisa de que a gente busca do perfeito, dos contos de fadas que a gente assistiu enquanto criança, do achar dos filmes que tem o final feliz, que a gente busca por essa ilusão, porque de fato que a gente precisa em algum momento, dentro dessas relações, sejam elas amorosas ou não, se encontrar com o esqueleto do outro. E o esqueleto nunca é visto como bonito, né? Então, é a parte feia, digamos, mas que faz parte. Então, eu acho muito interessante essa parte que ela começa a falar sobre isso, sobre que o homem se permitiu a ver isso, que ele perdeu o medo. E esse medo, na nossa vida, na realidade, seria o medo do homem, do próprio homem, de se entregar, de amar, de se deixar levar pelo amor, de tirar essas couraças, essa máscara, né, que muitas vezes vem forjada por sofrimento, por desapontamento. Então, ela traz muito esse sentimento do homem que também existe. Que o homem também sofre por algum amor, por algum desapontamento, que ele também vive suas dores nesse campo
e que muitas vezes ele não se permite viver novamente. Eu gostei muito dessa parte, porque tanto faz alusão à vida do homem como da mulher, mas aqui ela mostra mesmo, de fato, essa resistência do homem, digamos, de se entregar, né? É um medo de perder o controle, né, Vanessa? Eu Isso, acho que todo mundo, em algum momento, tem esse medo, né? De não estar mais no controle, o medo do que vai acontecer e também o medo de ser machucado novamente, né, para isso. muitos. E ela encoraja bastante, né? Mesmo com medo, vá, mesmo com medo, ame, se permita enxergar essa parte do outro. E aí ela vai trazendo esse encorajamento, a gente vai percebendo que, de fato, muita coisa é como se criássemos, e não diminuindo a dor de ninguém, mas é como se a gente aumentasse a potência daquela dor em muito mais, fazendo com que a gente não se permita viver o que é bom, porque sempre está ali com a referência no passado, com a referência na tristeza, no desapontamento, em algo que não deu certo. E isso faz com que a gente não se permita viver de fato uma relação boa, uma relação saudável, porque quando vai chegando na parte de enxergar o outro, esse esqueleto, essa parte do relacionamento feia, a gente começa a desistir por conta dessas E, ilusões de querer tudo perfeito. sim, e aí tá ligado também muito em aceitar desse feio, né? Seria aceitar a morte. Sim, Né, morte, mas para que haja um renascimento. Então, quando a pessoa tem esse medo, né, de se relacionar com alguém, ela precisa permitir a morte desse medo para que o amor aconteça, né? Sem o conhecimento verdadeiro ali da morte, não vai ter vida. Né? é Então precisa morrer o homem solteiro para ter o homem casado, né? isso. A mulher filhinha do papai, a menina filhinha do papai, para que surja uma mulher, né? Então, o problema é que a gente aprende a ver a morte como algo ruim. Não nos ensinaram que a morte é um renascimento, né? E aí talvez tenha até algo para controlar as massas, né? Porque a Também. morte pode ser o pior castigo aí para alguns, inclusive prisão perpétua, né? A morte em si ali como uma punição. Só Sim, que a morte, ela é o que traz o renovo da vida, né? isso. A morte ela faz parte da vida, seja encerrar os ciclos, né? Como deixar morrer algo dentro de nós, um sentimento ruim, um pensamento ruim, como também abandonar lugares. Então, assim, aquela fase da sua vida também morreu. E quando ela traz esse aspecto de olhar para a morte dessa forma, entendendo que ela também faz parte da vida e que ela é muito necessária, e que em várias outras culturas se enxergam assim a morte e as pessoas não temem a morte, isso me trouxe uma visão totalmente diferente e até uma sensação de alívio. Por quê? Porque na nossa cultura, na forma com que nos pregam e nos explicam que a morte é como você falou, ela é vista como um castigo, como uma punição, como algo feio. A gente, quando enxerga a morte em algum desenho, algum personagem, algum desenho animado, algum filme, ela sempre é tida como a ruim, a vilã. E em outras culturas não é visto como isso. Na realidade, tem lugares como o México, por exemplo, que tem a Santa Morte. Então, a morte, de fato, ela também é um alívio em muitos casos. A gente tira por situações de pessoas que estão sofrendo, definhando, e que aquilo vem como um aconchego para a alma. E ela traz Sim. muito isso de deixar morrer. Então, o quanto de nós, ela até deixa essas perguntas, o quanto de nós estamos deixando morrer para que outra coisa possa renascer, possa trazer aí a vida. É muito interessante, porque a gente vive nesse nascer e morrer diariamente, mas a gente não se percebe dentro dessa dinâmica.
ela inclusive nos lembra, né, que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais, né? Seja são fases, seja nessa crise aí dos 7 anos, Isso. seja em outros momentos, seja quando o filho nasce, tem uma morte ali do casal para que surja, né, outro casal, outros pais, e a relação Isso. ela vai mudando. Então, por isso que a mulher esqueleto está representando essa vida, morte e vida, né? Inclusive, não há nada de valor sem a morte, porque se a gente não fosse morrer, não teríamos pressa, não teríamos cautela. Então, é essa dualidade que a vida nos traz, né? A vida, a morte, o renascimento, o equilíbrio. Tanto que ela fala aqui, ó, grande parte do nosso conhecimento da natureza, da vida, morte e vida, é contaminada pelo nosso medo da morte. Era o que a gente estava falando. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza, da vida, morte e vida é muito frágil. Aí lá embaixo ela coloca, não, as forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte, que era o que a gente já vinha falando, né? Só para fortalecer aqui esse pensamento de que nós vivemos isso tanto na natureza como dentro de nós. A mulher ela passa pelo renascimento, pela vida, a morte e a vida mensalmente. Todos os meses a mulher passa por esse ciclo. Todos os meses. E muitas vezes a gente traz essa visão distorcida desse momento e acabamos nos prendendo a uma coisa que já nem tem mais vida. Seja um relacionamento que já não faz mais sentido e você fica se agarrando a uma coisa que já morreu. A um sentimento, né? Há uma admiração, há uma questão que já não faz mais sentido de fato para o seu estilo de vida, para o que você deseja, para os seus propósitos, porque não aceita que essa morte exista. E eu vejo muito isso, e é torturante essa questão do apego, de se apegar a algo que já não faz mais sentido, porque você não se permite viver algo mais, trazer vida, trazer outros projetos, outras pessoas para a sua vida. Porque ainda continua nessa necessidade de se agarrar a uma coisa que já não existe, que já morreu. Exatamente. E aí, em seguida, né, começa a falar das fases do amor, né? Sim. Que a primeira fase é a descoberta acidental do tesouro. É o estado em que o primeiro momento, né, aquela paixão, onde os apaixonados estão ali cegos como morcegos, né? É aquele momento de tentar descobrir o que o outro gosta, flertar ali com esse outro e ter aquela insegurança, aquele frio na barriga, mas também é um momento perigoso, né, Vanessa? Sim. Acho que por isso que tantos relacionamentos acabam não dando certo, porque é um momento em que as pessoas estão cegas. E uma vez eu vi uma frase há vários anos atrás do Pondé, Luiz Felipe Pondé, que ele disse que o que é paixão? E ele vai fazer essa definição do que é paixão. E ele diz, paixão vem de patos. E patos é de patologia. Ou seja, quando você está apaixonado, na antiguidade, uma pessoa apaixonada era vista como uma pessoa doente. Por quê? Porque traz esse estado de consciência alterado, onde você não está pensando, onde você só está vendo tudo rosa e cheio de corações. E isso faz com que você perca, de fato, essa noção da realidade do que o outro é. Então, essa parte da paixão é uma parte de uma doença interna, segundo os antigos. De você dizer, era considerado como se fosse uma febre. Você está com febre, só que a gente não sente, é no campo emocional. Então, quando ela fala sobre esse estado dos apaixonados estarem cegos como morcego, eu lembrei dessa frase. E faz muito sentido, porque a gente começa a passar por um processo de ilusão de verdade, de não enxergar de fato o que é que está ali. Porque a nossa necessidade interna de estar apaixonado está produzindo ali muita serotonina, muito hormônio, e você está flutuando. Mas aí chega um momento que você tem que aterrissar.
colocar seus pezinhos no chão e entender que não é bem por aí. E aí aparece a mulher esqueleto dentro desse relacionamento. É o príncipe encantado, A Riquelme. Riquelme colocou, eita, kkk, eita Jesus, o príncipe encantado. Pois é, Riquelme. Só que você tem que abrir o olho. História. E é nesse momento também, né, que uma parte de cada homem e de cada mulher resiste ao conhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos do amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingindo que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. Está na página 164. O capítulo todo ela vai falar dessa vida, morte e vida, né? E como nesse momento inicial dessa paixão existe um medo que tudo que aquilo que é encantado, né, se vá, que o príncipe não seja tão encantado assim, será? Hoje a gente Então, veio para quebrar essas ilusões da cabecinha das mulheres. A Riquelme disse, depois dessa, ficha caindo. E foi o que eu tive também. Essa mesma percepção de fichas caindo enquanto eu lia. E tem uma parte que ela fala, que ela diz o seguinte, na página 162, os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento e os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Então, quem, né? A gente já definiu tudo. Quem está com fome procura o que comer e acha que está servindo ali um banquete. E muitas vezes a coitadinha da cristã está ali só nas migalhas, mas jura que está sendo bem saciada, numa dieta terrível, né? Mas jura que está sendo bem servida. Os doentes buscam a sua compensação desses ferimentos. Então, quanta gente ainda não está doente? Com as dores emocionais lá da infância, você como psicanalista mais do que ninguém sabe, a gente busca o nosso pai nos relacionamentos, a gente busca a nossa mãe nessas relações, então são doenças da alma, são feridas e a gente busca compensar também através dessas perdas anteriores, através desse relacionamento. Então a gente já vem com uma carga emocional, uma bagagem muito grande, né, Tarsila? E coloca essa expectativa muito grande. E no final a gente traz o quê? A frustração, porque o imaginado é totalmente diferente do que é real. Então eu tenho que olhar para aquele homem e dizer, pois é assim. Ele não é tão perfeito quanto eu imaginei. A Riquelme está ali falando que apareceu, ela refletiu e não olhou. E quando a gente está faminto, né, tá esfomeado, aí que parece que as pessoas ficam mais cegas ainda, né? Como você disse, recebe a migalha achando que está super satisfeito. Então, como que o autoconhecimento vem em primeiro lugar, antes de conhecer esse ser amado aí, esse príncipe encantado, a gente precisa trabalhar o nosso próprio autoconhecimento para a gente não aceitar qualquer coisa, não aceitar o primeiro, porque o faminto ele vai buscar o que comer, ele não vai escolher. Sim, ele vai parar no primeiro prato, né? Isso. E só que talvez a gente tenha que deixar até a própria fome morrer, né? Deixar a fome morrer de fome. Verdade. Para que se possa ver um pouquinho melhor, né? E até que ponto também essa fome não é mais social do que própria. Sim. Eu atendo diversas mulheres que me vêm. Eu vejo o desespero nos olhos dela, falando assim: eu tô ficando velha, eu tô chegando aos meus 38 anos e eu não engravidei ainda. E aí, como é? Eu vou ter que congelar os meus óvulos. Aí chega outra e diz: eu tô com 33, 32 e ainda não tive um namorado.
E essa exigência, além de ser dela, foi uma construção de toda a família. Vem cá, tu não vai casar, não? Oxe, vai ficar pra titia? Então, isso faz com que ela se sinta ainda mais pressionada a encontrar o tal do príncipe encantado e viver nessa busca constante como uma faminta, né? Através dessas dores também, buscando aí talvez o seu bálsamo para essa alma. E entra de cabeça abaixo numa relação que não tem muitas vezes nada a ver, não compartilha dos mesmos pensamentos, dos mesmos princípios, e aí vai sofrer por uma necessidade que muitas vezes nem partiu dela. Isso é muito sério. É verdade. E a gente precisa se lembrar, né, que pouca vida pode surgir se não tiver um declínio antes, Isso. né? Que seja o declínio da expectativa do outro. Porque vai ser essa expectativa do outro, dessa cobrança familiar, que vai fazer com que essas mulheres escolham um homem errado, Isso. simplesmente para se sentirem pertencentes, né? Que é uma lei ali do amor nas constelações, né? Que é o pertencimento. E as pessoas querem continuar pertencendo à sua família, mesmo quando existe uma exigência, né, muito maior do que o necessário. Existe uma exigência no lugar do acolhimento. E aí, junto com ela, vem a cegueira, talvez, né? Sim. Tem uma parte que fala o seguinte: uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Né, nisso nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões. Então, se eu não deixo essas ilusões, essas necessidades, essas vontades que muitas vezes não partem nem somente da minha pessoa, se eu não deixo morrer tudo isso, eu não vou ter a paciência, o discernimento, né? O conhecimento do que faz sentido para a minha vida. E aí eu me apresso, eu pulo estágios. Hoje em dia está muito na moda isso do namorido. E aí esse namorido é o quê? É a pessoa que começou a se relacionar com você em 15 dias e já está dentro da sua casa. É incrível o quanto ninguém mais quer ter responsabilidade. Por quê? Porque já não se faz mais necessário. A parte do conhecer, que é o namorar, que é o quê? É nada mais do que você está conhecendo o outro, está estudando se realmente faz sentido para a sua vida. E aí, quando os dois vão morar na mesma casa, dividir o mesmo teto e começam os conflitos, e um quer se agarrar porque já está ali e não quer perder, isso começa a trazer todo esse desequilíbrio, todas essas questões que a gente vê de uma forma extremamente violenta, né? Tantos casos aí que a gente percebe de feminicídio, de mulheres sendo machucadas, de homens também sendo lesados, pois a gente precisa ser justa aqui. Por quê? Porque não escolheram passar por essa fase do conhecer, do ter vida, do deixar morrer e reviver de novo. Então, esse deixar morrer é o quê? É chegar e acertar os pontos com o outro. Ó, assim, para mim não é legal, comigo vai até aqui. Ou então a gente encerra. Isso é o morrer também. São morrer os costumes e comportamentos que não são bacanas e que se os dois estão ali em sintonia, eles vão entender e vão querer mudar. Então, tudo isso faz parte desse vida, morte e vida que é atropelado nos dias de hoje. As pessoas estão com tanta pressa para tudo que acabam, como eu vejo muitas situações, tendo filhos, continuando junto sem estar junto. Cada um na sua casa não quer abrir mão da liberdade, não quer abrir mão da vida mais confortável e esquecem que já existe uma responsabilidade maior ali. E não passam daquele estágio, né, de adolescente e solteiro eterno. Como o Bert mesmo fala, você precisa firmar ali um compromisso. Sim. Porque senão você não passa por esse rito de passagem, de entender que eu era solteiro e agora estou em outro estado. E a mulher começa a se propor a buscar essa busca incessante do casamento, que eu vejo que essa cobrança parte muito do feminino, e ela nem entende que o homem não está na mesma sintonia que ela, não está na mesma velocidade com ela, acaba criando um monte de expectativa e depois se frustra de colocar a culpa no outro. E vem a vítima, né?
É que você isso e aquilo, que não... Por quê? Porque não teve o tempo de se enxergar tudo isso que era preciso. Para deixar morrer durante o caminho aquelas expectativas, aqueles pensamentos de que tudo é um mar de rosa, sendo que o outro nem estava pensando tão à frente quanto a mulher. E tem Enfim, isso é muita terapia, né? sim, e tem uma parte aqui que reforça isso que você acabou de falar, né? Que é o desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre, né? Então, não existe amor, não existe aquele amor só com coisas boas, né? Existe, sem a morte, não pode haver um real conhecimento da vida, né? Verdade. Sem essas fichas caindo aí, sem esse relacionamento com esses acertos, com esses combinados e com toda essa máscara, né, caindo, não tem um conhecimento real da vida e nem do outro, porque talvez você só vai conhecer esse outro a partir do momento que você impõe esses limites, né? E a morte pode ser vista aí como esse limite. E sem esse conhecimento não pode haver fidelidade, não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância como iremos ver. Então, assim, não tem, né, mar de rosas. Não tem. Entendi. Tem uma parte que fala o que morre. Aí ela responde: as ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. E ontem eu coloquei numa caixinha de perguntas o que era o feminino, as dores do feminino, e uma pessoa disse assim: o medo de me relacionar, porque eu quero tudo do meu jeito. E aí ela não consegue tudo do jeito dela. Então, se ela não deixa morrer essas expectativas e essas ilusões de querer tudo da forma com que ela quer, de fato, não tem espaço para o amor. O amor não cresce num terreno desse. Porque é um controle absurdo, não somente por esse relacionamento, mas pela vida do outro. E uma relação, ela é construída entre duas pessoas, com duas vivências diferentes, muitas vezes com idades totalmente diferentes. Então, se não tiver esse jogo de cintura, de deixar morrer, que é o tal do ceder, do entender, do compreender, de entender que ele não é tão admirável assim. Eu tinha uma frase, Tarsila, que a partir de hoje eu vou retificar tudo isso. Eu dizia assim: só amo o que se admira. Eu só amo o que eu admiro. E eu trouxe isso para a minha vida de uma forma a ferro e fogo e comecei a trazer isso para as minhas relações, sejam elas afetivas, amorosas, sejam elas sociais. E quando eu começava a perder a admiração em algum ponto pela pessoa, aquilo já era a desculpa maior, o motivo maior de eu me afastar. Então, até que ponto isso de fato é verdade? Que só ama o que se admira? Não, tem vezes que eu não vou admirar de fato a pessoa. Tem vezes que eu vou achar tosca. Tem vezes que eu não vou querer nem olhar na cara. Mas essa faz parte da morte do Sim, e relacionamento. amar significa permanecer para além disso. Isso. É lógico, né? Que eu gosto sempre de pôr esses parênteses para as pessoas não acharem que a gente está vivendo em outro mundo, né, Vanessa? Sim. É lógico que tem certas coisas que a pessoa vai fazer que você vai perder a admiração e vai Total. cortar ali o contato, né? De fato. Mas eu tô entendendo que às vezes era o primeiro errinho da pessoa, o Isso. primeiro errinho que ela cometia, você, ao invés de dar um feedback, ao invés de dar a oportunidade que ele melhorasse, você simplesmente cortava, né? Isso. E sim, vão ter situações que vai ter que ser corte a frio mesmo, né? Sem justificativa. Sem Mas amar anestesia. significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível, cara a cara, osso a osso. Um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. E esse fugir
é um fugir de medo, é um fugir, como você acabou de exemplificar, né, por um simples erro, não ter tolerância nenhuma. Então, não dá para ser a ferro e fogo. Eu acho que é uma frase muito importante, mas você pode continuar admirando, dependendo de qual foi o erro, né? Sim, Eu acho que sim. tudo tem que ser avaliado. Por isso que, por exemplo, numa psicanálise, a subjetividade ela é muito importante, né, do sujeito. Num relacionamento também. Todas as nossas relações vão ser cheias de subjetividades. E aí você não vai avaliar como você avaliou o outro, porque cada pessoa é única, cada situação é única. Por isso que não existe, né, fórmula mágica Sim, para a vida, sim. solução em 30 minutos. É. A Riquelme falou, nunca tinha refletido e falando que muitas fichas estão caindo. O que eu percebo? Na minha situação, era a busca de dizer assim, eu tenho que encontrar uma desculpa para não levar à frente. E essa parte ela diz, quando está se perdendo essa ilusão, as pessoas tendem a desistir. E nem chegou o amor ainda. Ou seja, era parte da patologia ainda. Ainda estava adoecida com a paixão. Então, quando começava a trazer, e ela fala sobre esse medo voraz que acaba limitando as relações. Ela fala sobre o medo que o homem tem de amar, que o paralisa, que faz ele desistir. Ela traz muito isso, que precisa, é necessário ter muita coragem, requer muita coragem, de fato, de você encontrar o amor cara a cara. Por quê? Porque o amor, ele vai também precisar ter essa parte que não é tão bonita, o quanto a gente busca. O amor, ele vai precisar ter tolerância, ter a paciência. Claro que tem pessoas que interpretam muito uma passagem bíblica que o amor tudo suporta, mas aqui a gente não está colocando que suporta traição, que suporta negligência, que suporta machucar o outro intencionalmente. Não. Não se sinta culpada se alguém já chegou para você e disse, não, mais ore, mais reze, mais peça a Deus que ele vai mudar. Não é por aí. Primeiramente você, porque esse amor parte de você para com o outro. Mas é com esse respeito que você tem a você que você também vai limitar o respeito e trazer, né? Então, muitas vezes a gente traz essa questão aqui e é importante lembrar que essa paciência é de entender que o outro ele pode melhorar, se ele quiser. Mas se ele não quer, se não é escolha dele, você não tem o que fazer e é como você já falou, é corte, né? Que fique claro aqui, Minas, porque eu já vi muitas frases que são muito complicadas, né? Muito complexas, porque a mulher começa a se machucar, a se martirizar porque não deu o meu melhor, porque ele não mudou, porque eu não lutei por mais. Se tá acabando com a tua saúde mental e física, não é para você. Não é sobre amor isso. Agora, o que a gente está falando aqui é sobre relações de pessoas dispostas, de fato, a conviverem, a dividir a sua vida e que todo mundo vai ter defeito. Então, o fulaninho vai deixar a toalha lá jogada, ele vai ser desorganizado. É sobre isso que não se admira, porque você vem de uma formação diferente, né? Você vem de um comportamento diferente. Aí você não admira porque ele muitas vezes é preguiçoso de ficar ali encostado sem fazer nada. E você tem que saber lidar. Então, são desafios diários que não ferem a sua alma, que não machucam você como pessoa. Aí sim, é justamente isso que a gente precisa encarar de frente para realmente se ter o amor, que é essa tolerância que muitas vezes nos falta. Mas tirando disso, de fato, mulher e homem também, né? E homem, corra para as montanhas. É verdade. E eu ia comentar alguma coisa, acabei me perdendo. Mas, com certeza, né? Cada um também vai ter o seu próprio limite, mas avaliar, né? Se o seu limite também não está muito exagerado. Comunicar, né? Verdade. A Adriana mandou um muito bom aqui pra gente. A Riquelme falou que está nas montanhas já, muito bem. E Riquelme, se você não estiver lá no grupo, né, depois você me manda uma mensagem que eu te coloco lá.
A gente tem o PDF, caso você queira comprar também o físico, é sempre bom. Eu acho que uma outra fase aqui, né, desse amor é a perseguição e a tentativa de se ocultar. Eu marquei aqui esse primeiro parágrafo, que eu achei ele bem interessante. Vou ler aqui para a gente, mas a gente já falou bastante disso, né, dessa tentativa de se ocupar. Acho que a gente já explorou bem. Mas só para a gente fechar, então, essa parte. A natureza da morte tem um estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém. Exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos os quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer uma das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não. Invisível à mulher esqueleto. É esse o objeto real de toda essa correria à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona. Sempre. Então, E aí achei uma frase engraçada aqui também, né? Porque tá no clichêzão ali. Ai, finge, corre dele que ele vai atrás de você. E ela meio que reforça isso, né? Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, mais velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou um outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Achei bem curioso ela trazer isso aqui. E depois ela traz que o que se teme pode fortalecer, pode curar. Então, o amor, né? O amor, ele é a cura. Freud já falava isso também, que a psicanálise, ela é uma cura pela palavra, mas é sobretudo pelo amor, né? E às vezes a gente teme esse amor por ter sido sofrido antes, por ser incerto, mas é o amor quem tem essa qualidade de curar. E curar até os nossos defeitos, né? Como a gente estava dizendo aqui agora. É essa intolerância de querer que o outro seja perfeito, de curar a nossa ilusão de achar que os contos de fadas podem ser reais e não podem. Então, é fortalecimento, morte, vida e nessa montanha russa aí a gente vai seguir. Tem uma parte que ela fala, Tarsila, amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade existe um herói que consiga controlar seu próprio medo. E isso é muito real e muito atual. Amar o prazer é muito fácil. As pessoas vivem correndo atrás desse prazer. O quanto de pessoas que entram no relacionamento e saem durante um ano, ou às vezes nem entram, só pegam o prazer ali, usam do prazer e acabou. As pessoas vivem nessa busca tão grande atrás desse prazer, que é o tal do ficar, né? Que é o tal do de vez em quando, a amizade colorida. Então, ela diz que se não passarmos desse estágio, não se existe o amor, se existe somente o prazer dos hormônios. E a gente começa a perceber que as nossas relações estão fracassadas atualmente e justamente por isso. Porque essa busca do prazer ela é super fácil, só que ela acaba muito rápido. Então, a pessoa já parte para uma outra busca e outra busca. E quando se traz esse programinha no nosso drive, a gente não quer passar para o próximo estágio.
que é de fato ser um herói de controlar o seu próprio medo, o medo de perder, o medo de bater de frente com as sombras da outra pessoa e com as nossas, a insegurança, seja lá o ciúme, seja lá qualquer coisa. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram somente a ter o prazer imediato. Infelizmente, as relações estão fadadas ao fracasso enquanto a gente não se olha e não se observa nessa dinâmica, né? E Vanessa, você que trabalha com energias, né? O que eu ouço falar, eu acho que faz sentido, e aí você vai saber dizer melhor que eu. E essas relações de trocas Então, de parceiro, né? Como que isso afeta? são extremamente perigosas. São nutridoras, quando se de fato existe uma intenção de amor, são extremamente nutridoras. Tem mulher que vive com viço, né? Com a pele mais bonita, com o cabelo mais bonito, com brilho nos olhos, tá amando. Por quê? Porque tá sendo bem cuidada e porque tá gostando de amar. E há aquelas pessoas que são sugadas. Por quê? Porque aquele parceiro, ele é um vampiro. E aí cria-se um cordão energético, uma ligação muito forte, porque a maior intimidade de um ser humano, depois de pai e mãe, é a intimidade sexual, é a relação sexual. Não existe uma relação mais íntima do que essa. E aí o que é que acontece? Essa pessoa ela não está ligada somente por aquele momento. Energeticamente falando, ela ultrapassou uma barreira energética da aura daquela pessoa e ela foi alimentada através daquela energia. Então, o que é que aquele outro ser humano, além daquele corpo bonito, malhado, aquele rosto encantador e aquela voz bonita, tem para lhe oferecer? Né? Quando é isso aí tudo que você está E falando? nem é, né? Porque, e aí? O que é que aquela pessoa tem para me oferecer? Tem homens que são extremamente sugados e é problema financeiro pesado, é situações muito complicadas. E quando a gente vê, é porque é uma pessoa que viveu uma vida totalmente promíscua. De ficar toda semana com 3, 4 pessoas diferentes, ou misto de energia, ou tanto de acesso que ele deu à energia dele. E aí tem pessoas que ficam confusas mentalmente, tendo problemas emocionais gravíssimos, como crises de insônia, crises de síndrome do pânico, ansiedade, enfim. E aí não se percebe que, na realidade, estão sendo tomadas. Isso é muito perigoso. Então, por isso que os espiritualistas, as pessoas que buscam mais esse cuidado, né, da energia e do espírito, entendem essa importância de saber com quem você está. Se de fato essa pessoa ela vai lhe nutrir ou ela vai lhe sugar e vai lhe tomar. Então, é muito importante também a gente perceber isso. Sim. E aí, né, só para a gente dar uma acelerada, porque nós duas juntas a gente fala. E o pessoal aqui, ó, tudo interagindo. Janaína, Tony. Tony, você chegou atrasado hoje, quase levou falta, viu? Hoje tá a sua cara esse tema. Ele tinha que ter chegado. Obrigada, boa noite. Ele tinha que ter chegado desde o início, né, Vanessa? Depois volte para assistir, que vai ficar salva. E aí, né, Vanessa, depois desse medo, né, desse tentar se esconder, que é justamente o momento que ele resolve descansar, se eu não me engano, lá na história, né, o pescador, ele que tem a lágrima, né, não vou dar spoiler não, que a lágrima é depois. Ele resolve desembaraçar o esqueleto. O que é isso, né? Ele decide tocar naquilo que não é belo. Apesar de todo o espanto que ele estava, né? De ter corrido ali ficou com medo, né? Sim. Eu imagino. E aquele anzol, aquela linha, né? Ele foi se emaranhando ali no esqueleto, mas ele resolveu desemaranhar o esqueleto. E o que é isso? Se for... Pode falar. Não, eu ia ler um trecho aqui. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos Desculpa, gente, vamos lá. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, estaremos à linha dos ossos da natureza da morte.
estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Eu acho que isso aqui é a chave, né, do relacionamento. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. E aí ela diz, e o que é o não belo? Nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo. Desamar e mal amar são o não belo. Nossa negligência na lealdade e na devoção não é belo. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como sem graça. Com nossas fantasias infantis também é o não belo. Além disso, a natureza da vida, morte e vida, que dá luz, destrói, incuba e dá luz novamente, é considerada nas nossas culturas o não belo. Então faz todo o encaixe aí do que você já vinha falando do não belo, que é tudo isso. É as nossas imperfeições, é a falta de paciência, as questões psicológicas de não ser tão empática, de não ser tão altruísta, de querer que o outro nos ame da forma com que a gente quer. Tudo isso é o não belo nas relações. Exatamente. E ela reforça aqui na página 173 uma coisa também que a gente veio falando já, que o medo é uma desculpa insuficiente para não realizar uma tarefa, né? Que tem isso, né? Aquele medo que é necessário para que a gente se proteja e aquele medo que é irreal, que é uma imaginação mesmo da nossa mente para nos tentar ali nos guardar, né? Nos defender. Nos paralisar. E aquela frase que você tinha falado tá logo aqui na 175, né? Ao que preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida. Então, o tempo todo ela está trazendo essa morte. E eu achei essa parte aqui bem legal. Para que a nossa vida vá para frente, para que esse relacionamento dê certo, para que a gente continue tendo uma vida melhor, o que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra. O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Talvez a pessoa está precisando fazer um divórcio energético. É verdade. Mas não adianta, né, Vanessa? Errar uma semana e fazer um energético na outra. Depois não é bem assim, né? Não. E aí tem várias outras perguntas, né, que nos faz refletir. O que deveria viver? O que deveria morrer? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Tem essa daqui. O que deveria morrer hoje? Eu acho que se a gente se propusesse, eu acredito que se a gente tivesse essa coragem de todos os dias dizer o que deveria morrer hoje, o nosso subconsciente, a nossa alma, a nossa consciência crística, eu superior, seja lá qual o nome que a gente queira dar, nos mostraria o que de fato a gente precisa trazer ao final, a morte. Dizer assim, ó, isso aqui já não me serve. É muito interessante, eu vou começar a usar essa frase, o que deveria morrer em mim hoje, porque a gente pede tanto para acrescentar, né? Vamos fazer um movimento diferente. E agora? O que é que, já que eu já recebi coisas, já que o universo já me trouxe aí coisas boas, o que eu preciso deixar aí? Porque é como numa casa, a gente precisa estar fazendo sempre aquela faxina de retirar tudo que não serve. O que é que está quebrado? O que é que não serve mais? O que é que não cabe em mim que está dentro desse guarda-roupa? Então, se a gente fizer isso todos os dias, o que é que deve morrer em mim? Eu acredito que aí muitos insights vão vir, muitas fichas vão cair. Sim. E logo depois, né, dessas perguntas, ela vai para o sono da confiança. O sono é o símbolo do renascimento. É o principal alimento da vida, né? Shakespeare já dizia ali. E o que é muito importante aqui nesse sono da confiança, que é algo muito difícil para as mulheres,
é a força que vem do descanso. Depois que ele desemaranhou ali a mulher esqueleto, ele foi descansar. Para quê? Para que ele pudesse reviver, renascer, né? Nascer diferente. Isso. E é interessante que a gente vem falando, vem batendo nessa tecla da questão da mulher, e hoje todo esse contexto do homem também, de se deixar descansar e se entregar. Quando a gente dorme, é o momento que a gente se entrega, é o momento que a gente descansa, é o momento que traz a inocência. Tem uma parte que ela diz, por mais que seja uma pessoa, um ogro, por mais que seja uma pessoa totalmente ignorante, mas enquanto está dormindo, e quando, nos primeiros segundos que acorda, nota-se a inocência do espírito. Ou seja, a gente precisa trazer para qualquer relacionamento essa parte da inocência para que a gente comece a confiar novamente. Porque a gente vem, muitas vezes, tão armado, tão com o pé atrás, com medo do que vai acontecer, porque, como eu falei, essa bagagem está pesada das outras relações, que eu perco esse sentimento de inocência, de dizer, deixa eu descobrir o que é que está aqui. E aí eu começo o tempo todo a colocar na frente, né, na frente dos bois, a carroça, e subjugar outra pessoa, e acreditar que a outra pessoa está indo por um caminho e não é bem assim. Mas por quê? Porque eu estou olhando com esse prisma, com esse óculos. Então, essa parte do sono, que ela traz a inocência, de fato, a gente deixar ser inocente dentro de uma relação para ver até onde vai. Fazer assim, deixa eu me levar aqui, sem pretensão, sem querer tentar adivinhar o futuro do que essa relação pode me trazer. E é uma inocência no sentido assim de acreditar, né, na Isso, bondade, e na acreditar. positividade. Minha gente, E acredito no aí amor. ela diz o seguinte, me fala o que você pensa disso. Disse que tudo que procuramos também está à nossa procura. Que se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Descansemos, vejamos o que acontece em seguida. O que você acha disso, hein? Eu acho isso perfeito, porque quem vive na procura está vibrando na falta. E aí, trazendo para essa questão das holísticas, da consciência, quando você está pedindo por algo, eu quero, você está dizendo algo que falta. Então, se você quer um amor, é porque você não tem amor, você está vivendo na vibração da escassez. Então, o que é que você vai atrair? Mais falta disso. Então, quando ela diz descanse, é o quê? É você trabalhar em você, esse amor que você tanto busca do outro, que aí a gente parte para esse caminho do autoconhecimento e do amor próprio. Quando você começa a descansar em si, é não estar com essa ânsia de buscar. Por quê? Porque quem está com fome e aparece a comida, você já está na busca daquilo, mas você não se deixa escolher. E aí você pega o primeiro prato, porque naquela ânsia, naquela fome, você somente está querendo matar a fome, preencher esse vazio físico. Se você está com fome emocional, você vai querer preencher esse vazio emocional com o que lhe vier. Então, essa parte da busca, realmente você está buscando por algo que falta, e você pode acreditar que está encontrando isso que lhe falta numa pessoa que, na realidade, nem tem nada disso para lhe entregar. Então, é preciso descansar, viu, minha gente? Como dizem aí nas igrejas, varoa, descanse em Deus, que o seu varão vai chegar, não se apresse, que Deus está preparando para você. O que é que quer dizer com isso? Descanse, entregue para o universo, que a pessoa boa vai chegar, mas que, por favor, você esteja preparada, você seja uma companhia boa. Tem uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres quando vem com essa história de namoradinho. Eu digo, minha querida, você é boa sendo ímpar? Porque se você não está sendo boa sendo ímpar, sendo par, você também não vai ser boa. Você namoraria com uma pessoa como você? Veja as suas qualidades, as suas características. Você suportaria uma pessoa do seu lado sendo você? Eita, Vanessa, não. Eu digo, então tá bom, não procure mais namorado. E ele vai agradecer, porque
venhamos e convenhamos, se a gente não se trabalha e quer buscar no outro, qual é a referência que a gente tem? Né? Não tem referência. Exatamente. Então, assim, a dica é não buscar e, nesse meio tempo, se preparar. Ser a Isso, melhor companhia. isso mesmo. E aí, depois ela fala da doação da lágrima, né? Que foi aquilo que você falou lá no início, que foi bem bonito, né? E eu achei legal porque aí ela traz aqui algumas coisas, né? Por exemplo, na mitologia, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera, né? Então, aquele momento que ele se permitiu descansar, rolou uma lágrima, né? E era uma lágrima de compaixão. Sem aquela lágrima, a mulher esqueleto continuaria sendo só ossos. Ela nunca despertaria um amor verdadeiro. Então, foi no momento que a paixão se tornou uma compaixão, né? Foi um momento que ela pôde ali se tornar uma mulher. Então, o homem mostrou a sua vulnerabilidade, a sua sensibilidade também, né? Tem até uma parte que eu listei aqui, Tarsila, que faz sentido, que é na página 183, que diz: quando os homens sofrem de feridas semelhantes, ou seja, dessas dores do amor, dá para sentir o cheiro de longe. Não há mulher, não há amor, não há carinho que cure um problema desses. Somente a compaixão pelo próprio estado. Então, o homem, tanto o homem como a mulher, mas aqui ela está se referindo o homem, ele precisa ter compaixão de si mesmo, de tudo que passou, ou seja, é lamber suas feridas. É olhar para as feridas e é curar essas feridas, porque senão não existirá mulher suficiente altura para curar isso, porque isso é um processo interno e pessoal, é seu essa caminhada. É sua essa caminhada de dizer assim, eu vou me curar de tudo que eu passei, para que de fato eu possa trilhar fazer uma nova escolha e trilhar um novo caminho. Caso contrário, ele vai continuar ainda nessa repetição, né? Sim, exatamente. Só quando ele se depara com a própria dor, reconhece ela e a toca, que ele pode receber aquele amor, né? Porque ele reconheceu aquela dor. E aí eu volto a dizer, né, aquilo que eu já disse um pouco antes, que a gente precisa aceitar as coisas como são e não nos congelarmos naquele ponto, mas só aceitando, reconhecendo aquilo que nos aconteceu, que a gente vai conseguir seguir adiante. Isso. Eu não acho que o nosso passado nos condena. Ele sempre nos ensina algo. Ele te condena se você fez algo muito errado e não está disposto a se corrigir. Mas se você deixou lá no passado, reconhece o que te aconteceu e não quer seguir os mesmos passos, você tem essa possibilidade. Mas você precisa reconhecer. Eu, Vanessa, vou fazer um comentário aqui muito pessoal. Eu odeio memes negativos. Sim. Porque a pessoa fica... sabe aquelas lamentações? Sim, aquela coisa... Normalizando, achando engraçado, né? Nossa, eu acho isso tão fim de carreira, né? Que Tanto é como... que tem essa questão, Tarsila, do casal que agora separaram, né? E tá na mídia porque é muito conhecidos, que é o Belo e a Graciane, teve toda a situação do casamento e tem toda uma questão por trás. Eles explicam que ainda existe sentimento e que tudo é possível. E os próprios amigos do meio fazendo um monte de meme, as mulheres. Então, assim, veja como tá tão banalizada a questão dos sentimentos. Porque é um processo delicado onde existe duas almas ali, duas pessoas, né? Dois corações a serem vistos e as pessoas fazendo isso chacota, o tal dos memes negativos, como você está falando. E é um absurdo a quantidade de mulher e de homem querendo ganhar os seus likes, as suas curtidas,
dentro de uma perspectiva tão negativa entre as relações, porque é um casamento, é uma relação, enfim, outros desejando, dizendo que estava muito bem feito. E quantas vezes a gente não percebe isso no nosso cotidiano, né? Frases e palavras aí que dizem, ah, bem feito, tinha que ser assim mesmo, não sei o quê. Então, essa questão que você traz sobre os memes negativos, eu também concordo, viu? É muito Por chato. exemplo, cadê a dieta? Comi. Vou dar um exemplo leve, né? Para a gente não expor muito. Cadê a dieta? Comi. Quanto mais a gente vê esse tipo de meme, mais a nossa mente vai normalizar que a vida é Reforça, né? ruim, que a vida é ruim, que nada dá certo, que tudo é um insucesso. E será que é mesmo, né? Acho que a gente até falou essa frase aqui. Você pode viver como se tudo fosse um milagre ou Sim, como se nada fosse um milagre. isso. É a sua perspectiva, né? O seu ponto de vista. Então, eu acho que talvez uma primeira mudança aí que as pessoas possam fazer é não normatizar isso que é pejorativo, que é negativo, que é pesado. Não que a gente tenha que viver numa ilusão positivista, não, mas pelo menos um pouquinho mais. Até porque tudo são mensagens subliminares ali, né? A gente está se apropriando daquilo como normal, quando se percebe está fazendo. Eu sempre falo dessa importância do que é que você está consumindo, com o que é que tu está nutrindo o teu espírito, o que é que tu está assistindo, ouvindo, vendo, visualizando. Então, e a gente sabe que as redes têm muito isso, do que o que você segue ou o que você curte vai lhe dar muito mais daquilo. E às vezes você acaba numa prisão, só enxergando a vida através daqueles assuntos, porque quando você abre o seu aparelho celular, só tem aquele mesmo assunto. E é a tal da alienação. Então, busquem por uma coisa bacana, como esse livro aqui, que me despertou muitos outros olhares e perspectivas diferentes. Isso é uma expansão de consciência, né? Como eu falei da frase que eu disse que só se ama o que se admira, hoje eu entendo que não é a ferro e a fogo mais. Ou eu não vou construir uma relação. Eu trago muito esses exemplos da minha vida, porque eu disse que faz sentido a gente trazer a nossa vida para que o outro entenda que isso são experiências humanas e que todo mundo está propenso a passar, que todo mundo, em alguma situação da vida, já passou, e é que só através do que você fala que você vai aprendendo e se apropriando disso. Então, olhem o que é que vocês têm consumido, qual é o tipo de amor que as pessoas e as redes têm apresentado a vocês, para que vocês já comecem aí a consumir uma coisa que é contra qualquer relação saudável, que vai contra o que a gente falou tanto aqui, né? De se apropriar de fato de um amor verdadeiro. Isso mesmo. E o que você tem a nos dizer aí sobre as fases posteriores do amor? O coração como tambor e o canto para criar a vida. Nessa parte eu achei interessante ela falando sobre o centro fisiológico e psicológico é o coração. Ela falou sobre os tambores porque na história a mulher esqueleto pega e começa a usar o coração do pescador como um tambor e escutar o som. E ela vem falando aqui os tipos de tambores, com o que é feito, enfim. E nessa parte que ela fala, o centro fisiológico e psicológico é o coração, foi porque houve essa situação do coração ser usado de tambor. E nessa parte de que é o centro fisiológico e psicológico, faz muito sentido, porque é onde está localizado o chakra cardíaco, onde a gente libera muita energia através do que sentimos. E os nossos pensamentos, eles possuem muita força, mas os sentimentos, eles também são esses geradores. Então, o que é que a gente tem sentido? Como é que está o nosso tambor, esse coração? Né? O que é que tu tem nutrido no coração aí? O que é que já era para ter deixado morrer? Então, são perguntas que a gente pode estar se indagando, se perguntando, para que, de fato, essa sua parte, esse centro, ele seja saudável. Eu achei muito interessante essa parte aqui. E ela finaliza assim, né? É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração.
Então, é aquele momento, né, que já passou essas fases de diversidade e onde um pode se entregar o coração para o outro sem medo que o outro vá fazer um mau uso Sim, dele. E sim. esse transformar aqui, né, é muito importante a gente frisar também, que não é um transformado do jeito que você quer, é que o outro queira fazer a mudança que é dele, que faz sentido para ele, e assim essa troca, essa evolução constante para o bem ali do casal, da vida de cada um. Isso. Vanessa, muito Eu que obrigada mais uma vez. agradeço. Essa conversa sempre muito gostosa, de muito Sim. aprendizado, né? Hoje eu percebi que nós marcamos mais coisas iguais, mas foi muito Foi. legal que nas Estamos outras. entrando em sintonia, Tarsila. Sim, mas as outras também estava legal Sim, que a gente ia se sim. complementando, né? Hoje eu já observei que a gente foi pegando ali mais ou menos os mesmos pontos, mas como sempre, um aprendizado, um desenvolvimento, né? E a gente se permitir nos aceitar como nós somos, aceitar o outro como que ele é, para que só assim, né, a mudança vai poder acontecer. E Sim, aí sim, vamos com certeza. deixar já o convite, né, para o próximo capítulo, que é o capítulo 6, A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. Então, precisamos Capítulo perceber. 6, próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com esse povo bonito aqui que está nos acompanhando. Muito obrigada pela chegada de todos. Tony, não venha mais atrasado, senão você vai perder pontos. E quero gratidão por todo o acompanhamento a todas que estão aqui interagindo e outras nos acompanhando. Estava vendo aqui os rostinhos. E mais uma vez, só agradecer, Tarsila, pela oportunidade. É muito gostoso a gente sair, mesmo que demande tempo, é um tempo que nutre, que cresce, né? Que a gente vive nessa troca gostosa, bacana. Uma pessoa fazendo ali uma explanação e vai tomando também forma da consciência que a gente precisa. E é uma busca maravilhosa. Eu acredito que o Clube do Livro ele veio para me ensinar muita coisa. E só agradecer pela oportunidade. Semana que vem estaremos aqui, com fé em Deus. Eu que agradeço. Obrigada a todos, obrigado pelo carinho. E vou deixar salva, vocês podem comentar lá qual foi o aprendizado Sim. do dia, né? Eu acho que pode Isso, ser uma compartilhar, boa. manda um aviãozinho aí para outras mulheres que precisam dessas mensagens também, né? O Isso, conhecimento vamos. deve ser compartilhado. Exatamente. Vamos juntas e Vamos. agora vamos descansar. Uma ótima semana aí para todos. Tchauzinho, boa Obrigada. noite, beijos. Tchau. Tchau.